Legal. Vocês estão vendo aí, pessoal? Tá vendo a minha tela? Então, Tá. Deu certo. tá, então vamos lá. Então aí, vou falar começo do composto. Me fala um pouco antes da fazenda sem o composto, que era a rotina, a média, como que foi a introdução do sistema de composto, né? Isso, olha, antes do composto a gente trabalhava no sistema semi-confinado, né? A gente já tinha o galpão, a gente não... De dia a gente trabalhava com as vacas dentro do galpão, tratava tudo, e de noite elas iam para o pasto. Iam para o pasto dormir, porque tu pegava num verão, que elas passavam muito tempo de pé, não se aproveitava, pai. Elas tinham lugar para dormir de noite, a gente trocava, só isso. E de dia elas tinham um sombreamento perto do galpão, e aí elas tinham acesso livre para o galpão, né? Mas a gente, tipo, antes do composto, ali a gente trabalhava no verão, a gente caía para 22, 23 de média, né? E no inverno a gente chegava a 33, 34, né? Nesse sistema, mas era semi-confinado. As vacas comiam, tipo, quando a gente entrou para o composto não mudou nada em questão da alimentação, elas só tinham um lugar decente para dormir, né? Mas elas já eram tratadas direto no galpão, né? A gente não tinha pasto, não tinha um lugar para elas dormir, né? De noite, né? Daí tu pegava uns verão úmido ali, era a visão do inferno, né? As vacas no barro, bofiando de língua de fora, meu Deus do céu, né? E daí antes da gente decidir botar o composto, sabe? Você pegou, quando a gente estava saindo ali, chegou em maio, né? Daí a gente queria tirar o atrasado do verão, né? De média baixa, de calor. E daí nós pegamos um maio de 30 dias de chuva. E daí foi a gota, assim, para nós. Eu disse pro pai, agora não mais, chega, o vai racha, né? E daí a gente decidiu, e até dezembro a gente tinha colocado o composto de pé, né? Mas aquele maio foi, tipo, quando maio em diante tu quer começar, abril já, a tirar o atrasado, fazer as vacas bombar, porque tá esfriando. O verão foi terrível, como todos os outros anos, né? Aí tu pegar 30 dias de chuva que tu via tuas vacas, não tava quente, mas nem deitavam de tanto que choviam, né? Eu me lembro, e daí os corredores que elas caminhavam eram encascalhados, você não conseguiam nem pisar, imagina, de tanta umidade que sentiam. Então, ali foi uma marca assim para dizer, o vai, racha, chega, né? Daí a gente implementou o composto. Mas a gente lá de trás, do início, trabalhava com pasto, com silagem, cada vez foi partindo mais pro... Isso foi começado em 2006, 2007, né? Com pastagem e silagem, daí a gente foi cada vez mais aderindo para silagem, que a gente chegou no sistema ali semi-confinado, só não tinha lugar para as vacas deitar, né? Cada vez partindo mais para esse lado, né? E qual daí, que no foi inverno, assim a gente fazia e qual que foi a diferença da média, vamos falar, do gado de fora do barracão para dentro? Qual que foi a... Ali a gente pode contar que a gente chegava em 22, 23 no verão, no barracão, depois que a gente teve o composto, a gente chegou o mínimo a 27, né? Ali já seriam 4 litros, né? E no inverno, então, a gente antes a gente conseguia 33, com muito custo, 34, a gente já chegou no primeiro ano de inverno ali a 36, 37 no inverno, no barracão, né? Dava uma diferença, eu acho que aí é uma diferença aí de 5, 6 litros, assim, sem fazer muita coisa, só cortar no barracão. Pelo menos para nós foi assim. E então, aqui, só para explicar, você tinha já a pista de alimentação, né? Que ela continua a mesma até hoje. Embaixo. Então, as vacas, para quem está vendo aí o slide, lá no fundo, você tem uma pista de alimentação e o composto foi feito para o lado de cá, né? Isso aí. E aí, no começo, foi sem ventilador ou você montou o composto, já começou a instalar os ventiladores? Como que foi isso A gente daí? tinha logo os ventiladores, tanto na cama como na pista, né? Mas a gente talvez não... Que nem ali nessa foto, foi quando eu voltei do curso que nós começamos a mexer nos ventiladores
regular em posição diferente, né? Acertar a inclinação dele, né? Isso, que vocês falaram lá, a gente não estava aproveitando o vento deles como devia. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente logo mexeu também. Né? Tá. Eu sei que o Júnior... E antes assim, de pôr o gado no composto, você pensava que ainda a diferença de verão e inverno seria tão grande? Porque, assim, você colocou o gado no composto, você aumentou a média verão e inverno, mas a diferença entre os dois ficou mais ou menos a mesma coisa, né? Ficou mais ou menos a mesma coisa. A Tá. gente não imaginava que seria isso, por isso que a gente foi atrás foi atrás fazer o curso, foi atrás da informação, porque não estava contente isso, sabe? Baixar. Tá. Comparado às vacas fora, já estava melhor, mas essa diferença continuava grande, né? Isso então, que era o... Então, esse é um ponto que eu falo muito para todo mundo, né? A gente, composto, sem dúvida, é uma ferramenta que mudou a pecuária de leite brasileira, né? Mas, se você não resfriar as vacas, a gente perde muito dinheiro, né? E existe uma diferença muito grande. No sul, onde a gente tem um inverno forte, a gente percebe a diferença muito grande. Quer dizer, o inverno é muito inverno, você tem as vacas muito bem, produzindo muito bem, elas estouram de produção. E aí o verão é muito quente, tão quente quanto o resto do Brasil, se não às vezes pior, porque tem uma umidade também muito alta, né? Principalmente na sua região, tá, a umidade é muito alta. E aí você continua com essa variação. Enquanto quando eu vou, a gente está em Minas, Goiás, a variação de temperatura é menor, que a gente tem uma grande variação de umidade. Claro, no inverno, na época seca do ano, as vacas produzem mais, melhoram tudo, mas a gente não tem uma variação tão grande assim. Então, quando a gente resfria as vacas lá, a gente tem uma melhora, vamos falar, uma melhora muito expressiva no verão, mas a gente também melhora muito no inverno. Então, a gente tem uma diferença, né? Tem uma diferença mais no ano todo, né? Quando a gente resfria a vaca no sul, a gente tem uma diferença muito grande no verão, mas tem um ponto interessante, é que as vacas que pariram no verão parem melhor e aí elas acabam fazendo o inverno também melhor, né? Então isso daí também agrega, mas tem essa diferença entre os dois, né? Exatamente. E aí e aí já é com a linha dupla. Isso. E aí já é com a linha dupla, né? Isso aí. Já isso voltando ali. Do curso. Isso a gente tinha só uma linha, né? Uhum. Não tinha a linha de trás, né? Uhum. Tinha os ventilador, mas, como eu disse antes, a gente baixava as vacas, molhava, matovia a vaca, a gente não tinha essa noção tem que baixar esse horário, sabe? A gente botava ali, ligava a água, mas ficava ligada com o temporizador de tanto em tantos minutos, mas tu via a vaca de língua de fora, tu via baixar consumo de matéria seca. Outro dia tu tinha que tirar toda a comida azeda, tantas vacas babá em cima. A gente não tinha a mínima noção de tempo, a quantidade que tinha que se rastrear as vacas, né? Isso não, né? E por isso que a gente foi de atrás. Então, a variação de matéria seca pegava uns dias ali que fazia uma semana de muito calor, era incrível, né? E sobrava de comida em coxo, que tinha que tirar. Por isso eu disse, a gente já esperava, tipo, os dias que ia esquentar, já reduz a comida, porque vai sobrar, não adianta, né? Então, era essas brigas que a gente tinha sempre, né? Sim, conseguir fazer as vacas consumir o que precisava, né? Uhum. E então aqui só explicando para o pessoal o desenho do barracão, aqui então essa pista já existia, né? O barracão aqui está então para a direita do vídeo. E o Thiago aproveitou essa pista aqui, as vacas vêm por um corredor, né? E aí quando eu tive agora eu tive lá faz uns 15 dias, né, Thiago? 20 dias mais ou menos. Isso. E
A gente até trocou umas ideias sobre como melhorar o compost, como crescer tudo isso, né? E me fala uma coisa, Tiago, qual que era a CCS antes do composto? A gente trabalhava sempre acima de... Pegava no verão, sempre trabalhava acima de 500, né? Uhum, Pegava um verão úmido, as vacas estavam no barro, né? uhum, Então tinha uma dificuldade. Pegava aí uma semana aí que... Quando eu pegava um verão que era mais seco, era bem mais tranquilo, a umidade baixa. Mas a gente pegou uns verão ali, terrível ali, que chovia quase cada dia, pancada de chuva, aí, meu Deus do céu, né? Aí era... Não tinha santo que aguentasse, né? aham, Era muita mastite ambiental. As vacas não deitavam, não tinha nem comparação, né? tá. E depois do composto, você abaixou para quanto essa CCS? Quanto tempo demorou para baixar a CCS? Olha, ali foi tipo, até tu fazer o giro das vacas problemáticas e coisa, mas a gente não passou mais de 500 depois do composto, né? Uhum, A gente ia, às vezes era 400, 300, né? Então não, ali já diminuiu um eito, né? aham, A gente nunca teve a CCS 200, né? Como a gente aham, tem duas ordenhas e um pouco, umas médias, umas produção um pouco alta, acaba judiando também, né? uhum, Então, mas girava em torno ali, não subiu mais de 500, era tudo sempre abaixo, né? uhum, tá. E com o resfriamento, você chegou a ver alguma diferença na CCS também? Você conseguiu Mu- medir isso? Muda, Ou... Tá. muda, porque tu vê as vacas, elas, a questão de imunidade, consomem, né? Uhum, Tipo, depois da implementação da linha dupla, a gente voltou, colocou linha dupla, horas de banho-dia, a gente conversou, começou a aplicar isso ali, a gente fechou o verão, as vacas estavam fechando em 25 quilos de matéria seca de uhum, consumo, né? Isso eu, como eu disse já, eu jamais imaginava que eu conseguia na minha região uhum, conseguir fazer as vacas comer tanta comida no calor. aham, Então, automaticamente, tu via as vacas melhor, tinha menos casos de mastite, né? Porque elas estavam comendo, elas estavam bem, né? tá. E hoje você está você tá resfriando quantas vezes por dia, Tiago? Agora, né, nesse período aí, isso deve dar pelo menos vou dizer um manejo. A ordem da manhã, elas tomam 1 hora de banho, né? Agora ainda a temperatura está oscilando demais. Há 3 dias atrás fazia 15 graus. Hoje de manhã já fazia acima de 20, então às vezes tem dias que banha mais e menos, né? Não é, Uhum, mas elas tomam 1 hora de banho de manhã, aí às 11 horas em diante é o segundo trato, daí a gente já liga a água, liga a aspersão, liga os ventiladores e deixa elas à vontade. Quiser descer, né? E daí fica ligado direto. Às 2 horas elas são baixadas para tomar banho de novo. Quem tá ou não tá, a gente baixa elas, né? Mesmo as que tiver há pouco subiram, vão tomar banho de novo, mas deixa uhum, livre, né? uhum, Tipo, agora o manejo ainda é bem light, né? É uhum, bem tranquilo porque não é todo aquele calor ainda, né? aham, Mas a aspersão fica ligada. Por exemplo, hoje ficou a tarde inteira ligada, né? Era uhum, 30 e poucos graus, né? Fica tá. ligada à disposição. E agora à noite, pós-ordenha, elas tomam banho até 8h30, aí por aí. Por exemplo, o lote 1 deve chegar lá em cima às 7. Elas ficam até às 7h30 com água e tomando banho, até às 8h30. Aí são Até as 8h30. liberadas, né? Aham. E aí o manejo vamos falar do pesado do verão, qual que foi? No do, do, dezembro, do, janeiro, fevereiro? do Forte. Ali a gente conseguia É. fazer em torno de 7 horas por dia. De Tá. manhã, dava 1 hora, 1 hora e meia de banho pós-ordenha, liberava. Às 10 horas, às vezes, depende do dia, 10h30, ela já começava a levantar de novo, já estava a água ligada, pronta, né? Uhum. Ali ficava mais 1 hora, né? Só que antes a gente, tipo, deixava elas tomando banho, esse manejo das 11 horas da manhã, a gente prendia elas, não nos cancilos, prendia ela Uhum. na linha de alimentação, né? Como tinha Sim. aspersão dos dois lados, né?
Daí até as 12 horas elas tomavam banho, 10h30 até as 12, né? Às 2 horas, daí eram liberadas, 2 horas elas voltavam de novo, e dali elas ficavam 2 horas de banho. Tu poderia até liberar elas às 3 horas, tipo, as vacas têm que deitar, dar banho das 2 às 3, liberar elas. Elas não iam igual, elas queriam ficar ali embaixo, elas não queriam, não subiam. Então a gente fazia 2 horas de banho, liberava 4, às 4 horas, algumas iam deitar, deitavam 1 hora, aí antes da ordenha, perto das 6, desciam, tomavam um banho e iam para a ordenha. Como depois a moçada não tem refrigeração, não tem ventilador e refrigeração na sala de espera, né? Então ali a gente tentava dar um banho antes da ordenha e voltavam do pós-ordenha de novo, aí era 1h30 de banho de novo, até 8h30. 8h30 da noite. Liberava, às 10h30 retornavam para tomar banho de novo, né? Porque às 10, se tu, digamos, banhou às 8h30, ali pelas 10h30 elas já estavam levantando de novo no composto, né? Você via que estavam começando a se mexer, se levantar, estava ficando quente. A gente banhava das 10h30 até as 11h30. Aí liberava elas de 11h30, 12 horas. E o banho da noite quem que fazia? O pai subia às 10h30 para cima, baixava elas, fechava a cerca, deixava os cancilhos tudo, não prender no cancilo. Sim. Prender na linha de coxo, né? Fechava só o corredor delas. Ele baixava elas, ligava a água, a água estava regulada, ligava os ventiladores, tudo deixava ligado. Aí eu descia depois às 11h30 ou às 12h, mas isso todo dia. Descia lá e liberava elas, empurrava a comida, liberava e para elas se deitar de novo. Tá. E assim, você sentiu muita diferença do resfriamento durante da ingestão, principalmente à noite, nos tratos da noite, de começar a limpar o coxo de manhã? Dá muita diferença. Esse banho da noite ajuda um monte. O certo era às 3 horas da manhã para ir banhar de novo, né? Mas daí a gente não consegue. Mas tu pega de noite, tu liberava as vacas às 12 da noite, era 28, 29 graus, né? Então não tinha. Você liberava às 8h30, às vezes eu estava trabalhando, fazendo outras coisas lá. 10h30 elas começavam a levantar de novo, né? Levantar, cortar calor, tu via que a respiração estava oscilando, e aí dava bastante diferença. Desciam para baixo, outro dia, para tu conseguir fazer 25 quilos de matéria seca e 26 no verão, né? Esse banho da noite ali dava uma grande diferença. É o que eu digo, em algumas fazendas, principalmente fazendas grandes, né, a gente tem pago alguém horista, né, para fazer o banho da noite. Então o cara trabalha lá, às vezes trabalha em alguma fazenda do lado, alguém da própria fazenda, mas que não é empregado. E você paga o cara por noite, por hora, para ele ir lá à noite, trancar as vacas, resfriar e depois soltar elas, dar uma olhada na fazenda também, ver se tem algum parto à noite, se tiver alguma vaca que está com problema no parto, já chama, né? Mas a condição é que, para quem tem bastante vaca, esse cara é muito barato, né? O valor desse cara é irrisório perante o que volta de dinheiro. Na fazenda familiar, a gente tem muito mais essa dificuldade de alguém se comprometer, né, para fazer isso. Mas uma coisa que eu vejo assim... Oi, pode falar, Thiago. Esse banho da noite ali, das 10h30, no consumo, dava muita diferença. Tu manejava elas mais uma vez pro coxo. E se tu largava, quando às 2 horas da noite ia largar elas, liberar, tipo, às vezes tu podia, até que nem eu comentava contigo da questão de deitar, não estão ficando de pé demais. Tu liberava elas às 12 horas da noite, se elas estivessem cansadas, elas iam em 2 minutos, tava o galpão vazio, né? Elas iam ser mandadas deitar. Mas tu liberava elas iam devagarzinho, paravam no corredor, ruminavam. Não tinha pressa nenhuma de sair correndo e deitar. E quando as vacas estão cansadas, elas saem correndo de baixo ali, vão tudo pro chão. Deitar, e não tinha isso, né? Então isso que te dava uma segurança um pouco de dizer, não estão parando demais de pé, né?
Mas tu via ela sair daquele banho às 12 horas, tudo ruminando, dava gosto de ver, né? Pra mim, e agora eu vou voltar a fazer a mesma coisa, assim, que esquentar, né? Uhum. A questão que eu falo com o pessoal é que a gente começa a ficar, depois que vê funcionando realmente, tem os resultados, você começa a olhar a meteorologia do mesmo jeito que você olha para a agricultura, né? Então você quer saber temperatura, vai estar mais quente amanhã, não vai? Você começa a tomar as Isso. decisões baseado nisso daí, principalmente num lugar igual aqui no sul, que a gente tem essa época de transição aqui que pode ter dia muito frio e muito quente na mesma semana, né? É isso aí. Geralmente que o pessoal aí que está em São Paulo, Minas e para cima, a gente começa é mais gradativo, né? Não tem tanto essa quando começa a esquentar, vai esquentar e não vai parar de esquentar, né? Isso aí. Mas esse ponto, né? Um ponto de você falou de o pessoal ter medo de prender as vacas, né? Porque realmente vaca foi feita para deitar. Mas se você não resfriar elas, elas deitam muito menos. Porque você isso contar aí. o tempo que ela está em pé lá na cama de composto, ou no freestall, ou mesmo no semi-confinamento, é muito grande. Ela vai estar lá batendo, né? Enquanto ela podia estar resfriando. Então a gente, na verdade, está usando o tempo que ela ia ficar em pé para fazer bem Exatamente. para ela, né? Então, Era esse o pensamento. eu vou passar o vídeo aqui para o pessoal. Então aí está o vídeo do resfriamento do Thiago, né? Que a gente preconiza aí da linha dupla. Isso aí, elas ficam soltas, só não tem acesso à cama, né? Uhum. Então ninguém escapa do banho na linha dupla. Legal. E Thiago, uma coisa que sempre me questiona, eu queria saber aí como que está indo, você viu alguma mudança na qualidade de casco? Quer dizer, piorou o casco, você teve mais problemas de sola, dermatite, qualquer tipo de problema de casco a mais por estar segurando as vacas aí? Não. Nenhuma diferença. Tá. Isso não teve assim, tipo, de ter aumentado o problema de casco, não, né? Uhum. Eu volto e meia falava contigo, às vezes, sobre esse tempo e coisa, né? Mas é que nem eu disse, quando tu larga as vacas de noite, às 12 horas da noite, se tu judiou, tipo, elas estavam de pé demais, elas não dá 2 minutos aquele galpão ali, isso tá vazio, né? Uhum. E não iam, elas ficavam ali amolando, umas ainda comiam, outras paravam no corredor de acesso, ruminavam, Uhum. né? Elas estavam bem tranquilas. Quanto a problema de casco, não, desde Tá. começar a resfriar assim, muito pelo contrário, elas estavam, acho que teria bem menos problema do que antes, né? Tá. E só para mostrar uma coisa para o pessoal aqui, ainda está sem as cortinas, né? Isso. Então, todo mundo que me conhece aí sabe que a gente preconiza, acho que vocês estão vendo o cursor do mouse aqui, né? Então, até dá para, agora eu descobri que dá para desenhar aqui, eu vou desenhar para vocês aqui. Então, a gente está preconizando uma cortina aqui, né? E uma cortina aqui. Isso. Tá? E essa cortina é para quê, pessoal? Para que o vento lateral, tá? Seja vento vindo daqui, né? Ou daqui, também desse lado por aqui também, ele não afete o vento que está vindo do ventilador. Então, se a gente tiver qualquer vento pela lateral, nós vamos atrapalhar o vento produzido pelos ventiladores e a incidência desse vento nas vacas para resfriar. Então, isso daqui faz uma diferença grande. E eu queria, aquela sua observação, Thiago, eu achei muito boa, Uhum. que dos melhores dias foram os Isso. dias mais abafados de ar mais parado. Conta um pouco para a gente disso aí. Tu pegava de janeiro a fevereiro.
Eu peguei o termômetro e botei para fora, do lado do galpão, 5 metros do galpão, 45 graus. Uhum. Não mexia uma folha. Não mexia uma folha fora. O dia que não tinha vento, era ruim da gente caminhar fora. Parecia que faltava ar. Justamente nesses dias que tu achava que as vacas iam sentir, era onde elas menos sentiam. Pela questão do vento externo, não desfocar o vento do ventilador, né? Isso ali, os dias mais abafados, por exemplo, tu chegava, quando era mais quente de tardezinha, que ali, digamos, a gente tinha um dia inteiro de vento, de tardezinha parava o vento e ali abafa, né? Uhum. Ali é quando as vacas mais comiam, mais bem elas estavam, porque não tinha vento externo para atrapalhar, né? Parecia que rendia muito mais, né? Uhum. Elas estavam muito mais resfriadas e tu botava o termômetro do lado do galpão 45 graus e as vacas sem vento dentro do galpão com água dupla de ventilador ligado direto, comendo como se não tivesse nada, né? Uhum. Uhum. Então isso é uma grande diferença. Então, pessoal, aqui qual que é o princípio? A gente conseguir molhar a vaca aqui, né? Então vocês podem ver. Eu gosto muito de filmar à noite, porque a gente consegue ver melhor o spray de água, né? Mas molhar todas as vacas, né? Em qualquer posição que elas estejam. Então aqui elas não estão travadas no canil, elas estão travadas com uma cerca que passa aqui nos pilares, né? Então elas estão contidas dentro do corredor de alimentação. E com isso daí a gente também expõe mais a área das vacas, né? Quer dizer, elas têm mais pele exposta ao resfriamento. Isso daí também faz diferença, né? Com os dataloggers agora a gente vê que aqui está sendo tão bom quanto as salas de resfriamento, as boas salas de espera, né? A gente está tendo o mesmo resultado. Deixa eu ter que dar um clique aqui e passar. Aí. Bom, aí falar um pouco da sua genética. Assim, as suas vacas são muito boas, né? As vacas são realmente... Há quanto tempo você está fazendo esse gado aqui, Thiago? Olha, a gente já, antes de 2006, a gente já tinha vaca, né? Muito antes. Daí foi parado totalmente a atividade, né? Mas naquela época a gente já tinha vacas boas, só que parou, dispersou, não tinha mais nada. A gente começou a comprar devagarzinho por aí, na volta, até compramos bastante gado de fora. E a nossa região lá, tem muita vaca boa lá, são anos de genética já. Sim. Tu sabendo, dando comida e tocando, vai embora, né? Então, a região própria aqui, onde a gente toda a região Missões, Noroeste, tem um gado muito bom. Né? São anos, eu me lembro, eu tenho uns 76 anos, quando eu tinha 10 anos já se inseminava vaca naquela época, né? Naquela época já vinha levas de vacas do Uruguai, e no tempo do meu vovô já trouxeram, né? Então isso foi se disseminando, então em si a região tem bicho bom, e a gente foi comprando por aí, começando do zero de novo, né? Ou terneiras, ou algumas vacas, né? E pela região já tem uma genética boa de tempos, né? Legal. Então, só para mostrar umas fotos, pessoal. E aquela coisa que eu falo, né? Se a pista fosse realmente junto do composto, a gente ainda ganhava mais 1 quilinho de matéria seca para essas vacas comer, né? É isso aí, facilita então, mesmo. Aí para o pessoal que me segue nas redes sociais, hoje ou amanhã vou postar um vídeo falando exatamente disso daqui, né? Aqui no caso foi aproveitada a pista e as vacas têm um corredorzinho para chegar nessa pista. Quanto maior o caminho para elas chegarem nesse lugar, mais elas vão deixar de comer. E às vezes a gente economiza um tantinho ali e depois a gente não está pensando lá na frente que esse 1 quilinho a menos de matéria seca por dia vai significar 1,5 kg a menos 1,5 litro a menos de leite, né, em toda a vaca lá na frente. Então aí mostrar para vocês, né, continuar no resfriamento. E aí as vacas deitadas à noite. Tiago, conta um pouco do que você, daquela conversa que a gente teve de ampliar o barracão, o que você está pensando aí para o futuro da fazenda, né? O que você quer fazer agora?
A gente está com um projeto, hoje a gente está com 70 vacas, né? Está com lotação até demais, né? Mas a gente está com um projeto aí para chegar mais ou menos ampliar para 100 vacas em lactação, né? Lugar para 100 vacas e com as vacas para mais uns 40 lugares para pré-parto e vaca seca. Aham, Esse pré-parto e vaca seca eu não abro mão. sim. Ampliar sem ter lugar para pré-parto. Hoje a gente não trabalha com vaca seca e pré-parto dentro, né? Aham, Não tem como nesse, porque a gente foi ocupando estrutura. Galpão da alimentação, foi colocado no galpão de um lado só o composto, né? Não tem, só consegue fazer 2 lotes, né? uhum, Então não tem como fazer, mas se falar em ampliar, aumentar o número de vacas sem ter vaca seca e pré-parto resfriada debaixo do galpão, daí eu não aumento, né? Isso é a uhum, prioridade total. Mas aí a sim. gente vai colocar tudo debaixo. Para todo mundo que já me assistiu, que acompanha aí, que eu já tive na fazenda, ou vê uma palestra, sabe que vaca pré-parto, vaca seca, tem que estar dentro do barracão e tem que ser resfriada, e é o maior impacto que a gente pode ter na produção pelo menor custo, né? Porque são poucas vacas, então um investimento, e todas as vacas vão rodar, todas as vacas do rebanho vão rodar no ano vão rodar ali dentro, né? E o impacto é tremendo. O impacto é realmente fora de série quando a gente toma conta do período seco do pré-parto, né? A gente está Então, cheio, nós mesmos temos exemplo aí de vacas primíparas que pariram no inverno, numa época boa, né? E daí quando foram para a segunda lactação, tipo, chegavam a produção normal, 42, 43 litros de pico, vinham mantendo. Foram para a segunda lactação, mas pariram em fevereiro, né? Não passaram, não aumentaram o leite, não puxaram, né? uhum, Tu vai para uma segunda lactação, tu vai esperar mais. Mas por ter parido justamente na pior época do ano, ter passado fora, aqueles 2 meses fora, simplesmente estavam como engessada, fazendo a mesma produção que fizeram como primíparas, né? Na uhum, segunda lactação, né? Isso era nítido, não foi uma vaca, foi umas quantas, né? Você pedia, por que essa vaca não está subindo, né? Segunda lactação, tinha que pelo menos passar dos 50, né? E mantinha os seus 43, né? A mesma produção como o primípara, né? uhum. Por ter pegado É, todo o verão fora. e esse é um número que eu vejo muito nas fazendas, assim, que eu analiso muito comparando as lactações, né? Então, quando você pega as primíparas produzindo a mesma coisa que as multíparas, está tendo alguma coisa errada, né? Pode ser isso de estar fazendo um pré-parto com, abrindo uma lactação pior, ou pode ser que também você está tratando muito mal as vacas e você sucateia elas tão rápido que na segunda lactação elas estão tão ruins que não aguentam produzir, né? Então é um jeito muito da gente também ver conforto, pessoal. Se as suas primíparas, as novilhas, estão dando a mesma coisa, ou às vezes mais leite, eu já vi condições de mais leite do que as multíparas, fique esperto porque tem alguma coisa muito errada, né? Alguma coisa ali que você tem que ir atrás, né? E geralmente está relacionada com conforto, né? E aqui, Tiago, a sua sala de espera, né? Que hoje não tem resfriamento. A gente Não, falou não. aquele dia tudo. Conta para mim do que você pensa em evoluir aqui na sala de espera, na sua ordenha, tudo isso. Como a sala de ordem, ela fica longe do composto, né? Como a gente Aham, começou do zero, construiu num lugar, daí outro galpão foi para cima, composto para cima, a gente não tinha como de uma hora para outra abandonar as instalações, né? Então a ideia é trazer a sala de ordenha para perto, onde hoje é o galpão que a gente falou daqueles dias, né? uhum, Onde hoje é o galpão de alimentação, trazer ela lá para cima, para perto, né? A gente tem muito transtorno de baixar essas vacas por corredor, descida, tem que manter corredor limpo, dia de chuva fica liso, cuidar para a vaca não cair, e sem contar a questão de não ter rastreamento, né? uhum, sim. Então, esses resultados que a gente alcançou ali é tudo sem rastreamento na sala de espera, né? Uhum.
E aí você acha que você vai conseguir colocar uma terceira ordenha também? Se eu mudar para cima, ali embaixo, com a sala de ordenha longe, é muito complicado, Uhum, né? De botar 3 ordenhas, porque é um transtorno de ser com essas vacas via corredor para baixo, né? uhum, Mas a partir do momento que está perto, acho que não tem por que não fazer, né? Porque as vacas já estão no limite, né? aham, Tentar aumentar um pouco mais a vida delas, a vida útil, né? Porque aham, chega num ponto que ou tu vai para 3 ordenhas ou tu tira o pé do acelerador, né? Ou trata menos, aham. né? E aquela coisa, né? O que dá dinheiro no leite é mais média e mais vaca, né? Exatamente. Não tem remédio melhor do que isso, né? Eu falo que quando a fazenda está com 40 de média, a vaca é rica, ela assina qualquer cheque, né? Então, dá para fazer. E aí, aqui eu pus a média de produção, é, foi a média de produção agora, né, Tiago, que você passou para mim. Isso. E então de janeiro até agosto, então variou aí 2,6 litros, né, mais ou menos. Se a gente acho que fizer a média aí, vai ficar na faixa de 2 litros e pouquinho, que estaria aí na faixa de uns 7%, mais ou menos, né? Isso. E a variação antes era de... Ah, meu Deus, né? Eu disse, era 27, né? A gente chegava a 27, 28, né? Isso aí, às vezes, do inverno para o verão, chegava a dar 10 litros, né? Uhum, Não pegar os meses mais críticos, pega uhum, fevereiro e março, às vezes chegava a dar 10 litros de diferença, né? uhum, É que o calor, só quem mora aqui para saber, né? Só quem mora aqui para uhum. saber o calor que faz aqui na nossa região. Então é terrível, não, é uma coisa assim fora, porque não baixa de 30 graus à noite, né? Como é que tu vai querer? Tu fica com as vacas em 24 horas de estresse térmico, né? Uhum. E, e assim, aquele dia trocando ideia, né, com uma silagem legal, essa silagem que está aí não foi uma silagem legal, vocês tiveram um baita Isso desafio, né, tem de tem toda colher essa uma seca, né, baixa isso. digestibilidade, amido lá embaixo também. Esse ano foi o milho safra foi, olha, desde que eu trabalho com vaca de leite, foi um dos piores, assim, tanto safra como safrinha, né? Uhum, Matéria seca alta, fez um calor aí em dezembro, quando o milho estava pronto para ensilar ali, nós já vinha meio de déficit hídrico, né? Aí fez 3 dias de calor aí que fez tudo feio, né? uhum, E daí tem um milho de 45 de matéria seca, com uma digestibilidade terrível, né? Tu pode ver na nossa produção de inverno ali, né? São 35,6 anos anteriores, antes de resfriar as vacas, a gente alcançava 37, né, em uhum, média. Então ali só o lote 1, o nosso lote 1 nós vinha batendo o verão inteiro, o Júnior, o meu nutricionista veterinário, mudando a dieta, tentando ajeitar, e a gente não conseguia passar muito de 41 de média, né, no lote 1. uhum, Foi trocar a comida pegar o milho safrinha, que safrinha deu uma safra também ruim, mas uma silagem com uma digestibilidade maior, né? Melhor. Só de trocar a silagem foi puxado 2 litros de leite, né? No lote uhum, 1, simplesmente pelo fator comida, né? uhum, Então isso que o safrinha foi uma das piores safras também, né? uhum, Então a gente vem num ano muito, muito ruim de comida, muito uhum, ruim mesmo. Então dá para perder 2, 3 litros ali dando risada. uhum. Então isso tem uma grande influência, né? Na média final. Isso que Legal. vai ver em agosto, a gente trabalhava antes com média bem mais alta, né? Uhum. Só que pô, quem produz, quem é produtor sabe, quando a comida não ajuda, É, não adianta. Pode é, fazer o que tu quiser, né? Ou pega uma digestibilidade de fibra ruim, é isso que você tem durante meio ano guardado. é. E a coisa assim, né?
acertando essa safra e indo para uma terceira ordenha, eu tenho certeza que a gente consegue fazer média ano de 40, né? As vacas vão ainda muito longe, né? Vão muito Não longe. adianta, a vaca responde o que bota no coxo. Nós Aham, pegar o inverno anterior, né? Pouco antes de eu fazer o rastreamento. A gente falando do inverno, não do verão. Inverno tinha o lote 1 das vacas em 45 de média, 2 ordenhas, tratando 2 kg da ração. aham, Mas tinha uma silagem boa. uhum, Hoje a gente tem que colocar 15 quilos de ração, né? Lote 1 para fazer 43, 44. uhum, Quando a sim. silagem não ajuda, ou tu bota ração ou não tira, né? É. Eu digo para todo mundo que pode investir o que for na silagem, que silagem boa é bom e assim, faz a diferença, né? Com certeza. Não adianta a gente pensar. E É o aqui está jeito o mais resultado. fácil, Oi. é o jeito mais fácil da gente perder dinheiro. É, não, Tu vai não fazer, o existe. serviço vai ser o mesmo, o teu investimento vai ser o mesmo, tem que acertar a variedade, acertar a matéria seca. A Uhum, variedade de milho tem muito a ver. uhum. E aqui está os resultados de taxa de prenhez mês a mês comparado aqui, né? Então a Isso. gente tem aí o resultado até julho. Então, outubro, você começou a resfriar em novembro, mais ou menos, ou dezembro? Eu acho que foi novembro ainda, foi novembro. É, Tá. finalzinho de novembro. Aham. De novembro, acho. Metade de novembro em diante ali, para final de novembro. E aqui, pessoal, um número interessante é que isso daqui não é taxa de. A gente não está falando taxa de concepção, aqui é taxa de prenhez. Tá? Então, só para lembrar o conceito para o pessoal, taxa de concepção é a, a, as vacas, das vacas inseminadas quando ficaram prenhas. Então, você pega lá, eu inseminei 100 vacas, ficaram 50 prenhas, 50% de taxa de concepção. Aí a gente tem o que a gente chama de taxa de serviço. Das vacas aptas a serem inseminadas, quantas foram inseminadas. Então, por exemplo, eu tinha lá 20 vacas aptas a serem inseminadas. Eu inseminei 15 delas, eu tive 75% de taxa de serviço. E a taxa de prenhez é um vezes o outro. Né? Então, é taxa de serviço vezes taxa de concepção. Então, quando a gente fala aí de taxas de prenhez acima de 30%, assim, é fantástico, né? É fantástico. E aí a gente pode ter um comparativo entre os dois, né? Entre os dois. Eu queria que você contasse aquela história do dia que você estava, aquela história que você me contou do dia que você estava fazendo silo lá, inseminou as duas vacas com o sexado e conta aí É, pra gente. esse é um marco, esse eu não vou me esquecer tão cedo. A gente, tipo, começou já a rastrear as vacas final de novembro, metade de novembro em diante, né? Aí eu coloquei umas 2 vacas problema em protocolo, né? E isso era final entre Natal e Ano Novo. Natal e Ano Novo fez um calor aqui na nossa região que foi o que tocou o milho, né? Que a gente tava fechando, naquele dia a gente tava fechando, era na terça-feira antes do Ano Novo, né? Terça ou segunda, não me lembro. A gente tava fechando o silo, a gente não conseguia nem ficar em cima da lona, de tanto calor que era. Para tu caminhar em cima para fechar, a gente tinha que se ajoelhar porque de pé não ficava. Era coisa assim surreal. E daí, justamente naqueles dias eu tinha 2 vacas em protocolo, né? Pensei ainda para mim, puta que pariu, né? E daí, uma eu coloquei sexado, outra convencional. E as duas confirmaram prenhez. Até uma está no pré-parto hoje, né? As duas estão no pré-parto hoje. Então eu jamais imaginava em protocolo inseminar sexado, ainda conseguir isso sem rastreamento, a gente nem tocava, nem imaginava coisas dessas. Né? Então, e ali para frente a gente foi rastreando, janeiro, né? Sinal que a gente conseguiu rastrear o suficiente. Né? Uhum. Mas foi uma coisa assim que eu jamais imaginei que conseguiria fazer. Né? Uhum. E assim, o inverno também está sendo bem diferente de resultado, né?
bem diferente de resultado. Quer dizer, as vacas entraram no inverno melhor, né? Uhum. A gente faz tem o trabalho, a questão do pré-parto, o manejo reprodutivo pós-parto, tem a gente faz uma pré-sincronização também antes, né? Tudo um trabalho bem feitinho, ajuda bastante, né? Mas se não resfriado, nada adianta, né? Agora, você está trabalhando com 100% em ATF ou tem observação de cio também? Tem esse ano ali em janeiro, fevereiro, estava em torno de 50% ali. 50 ATF, 50 cio, né? E você notou alguma diferença na observação de cio? Por estar resfriando, quer dizer, as vacas expressaram melhor cio, você achou? Expressa, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação com os anos anteriores. Eles expressam bastante. Aí, aqui é só umas fotos da fazenda. Eu achei muito legal que você sempre posta foto dos seus meninos, né? Isso. E acho muito legal que você põe eles lá junto com você para trabalhar. E é isso daí, né? Essa ética do trabalho a gente começa desde cedo. Mas o que seu menino dando drench para a vaca aí. O que eu acho assim que eu sempre falo para todo mundo, né, em termos de sucessão, se o negócio também for bom, né? Porque ninguém quer entrar. Primeiro, ninguém quer passar um negócio ruim para o filho. E nenhum filho quer também entrar num negócio ruim, né? Não quer dar um negócio ruim. Então, eu falo assim para o pessoal que se a gente não tiver uma fazenda produtiva, próspera, a chance da gente ter sucessão é muito baixa, né? Então, acho que esse é um recado aí para todo mundo que pensa aí, está pensando na continuidade do seu negócio, né? É que a gente tem que tomar uma atitude, fazer bem feito, para que os nossos filhos continuem nosso legado, né? Acho que isso daí é muito importante, né? É muito legal de ter isso, toda a família envolvida aí na produção. Então, aí algumas fotos, mas só para lembrar isso daí, tá, pessoal? A gente tem que fazer uma fazenda próspera para que nossos filhos, primeiro para que a gente tenha o sustento, né, e possa ter uma vida com dignidade e dar para os nossos filhos as coisas que eles precisam para poder viver os sonhos dele. E depois para ter também sucessão, né? Para que eles continuem nosso legado, né? Então, acho que isso daí é muito legal. Adriano, não sei se tem tempinho de falar uma coisa aí. Pode. Aqui pode cair aí para quem tiver no Facebook, mas mas continua aqui no Zoom, tá? Então aqui no Zoom vai embora, a gente ainda vai. Eles me pedem bastante a questão de bicos, né? E tempo de molhar, sabe? Os nossos bicos aí estão regulados, eles dão 2,2 litros por minuto, né? Tá. E a questão de tempo, a gente está com 5 minutos de vento e fica em torno de 40 segundos a 1 minuto de água. Depende, agora eu estou com 40 segundos, né? Tá. De água e 5 minutos de vento, né? Se apertarem no verão, no calor, a gente puxa para 1 minuto de água, né? A gente observa que seca, né? Mas aí, nesses 40 segundos, deve largar 1,7 litros de água, né? Tá. Esses bicos. E a gente tem um bico para cada 2 vacas. Sim. Né? Um bico a cada 1,50 m, mais ou menos. Isso, a gente olhou no meio do cancilo e colocou mais ou menos isso aí, né?
E a altura deve ser em torno de 50 centímetros do cancila, em torno disso aí. Mais ou menos, o seu deve estar mais ou menos com 1,80 m na frente e uns 2 e pouquinho atrás, né? Isso. Tá. Mas assim, pessoal, a grande questão não é só instalar o equipamento, tudo isso, né? A grande questão é fazer essa gestão do resfriamento, quer dizer, de você levar as vacas, deixar as vacas, ligar o sistema. E o que eu vejo muito é gente comprando equipamento e não usando, ou usando só quando acha que está quente, e não criar essa rotina. E a rotina para a vaca é indispensável, porque não adianta você resfriar a vaca um dia certo, você tem que resfriar elas todos os dias certo, né? E era essa era uma dúvida que a gente tinha antes de falar contigo. A gente Então, todo mundo fala vaca deitada, né? Tanto tempo deitada. Não, a gente trazia, estipulava os horários, que a gente sempre falava. Eu ainda falava contigo. Não, tu estipula os horários e baixa. E é isso que a gente fez. Tinha os horários fixos e respeitava os horários de banho, né? Se tivesse vaca deitada, ia lá, tocava e ia pro banho. Né? Talvez porque se esperasse, talvez 10 minutos a mais, daí um dia tu toca, tal horário, daí vira uma bagunça, que nem tu sempre falava, tu frisava para mim. Então a gente estipulou os horários de banho, se tivesse vaca deitada, ia lá, levantava e baixava pro banho. Né? Seguia os horários à risca, né? Um monte de vaca, um monte de vaca que você vê que ela está deitada e ela passa o dia inteiro em estresse térmico, né? E é muito melhor você levantar a vaca e ir para resfriar do que você deixar ela passar calor, né? Então, a gente seria muito bonitinho se fosse um clima temperado, a temperatura ficasse entre Adriana, acho que a sua internet está 14 graus, e aí realmente a gente só ia se preocupar, sei lá, mas tá meio ruim a internet? Tá, cortou só agora no finalzinho. Tá, então eu vou parar de compartilhar aqui e tem algumas perguntas, pessoal, vocês fiquem à vontade aí de fazer as perguntas, né? E a gente vai tentar responder aí da melhor maneira. Então, a primeira pergunta, né? Adriano. Oi. Antes de começar as perguntas, vamos tentar passar o vídeo novamente? O pessoal falou que ficou sem som. Tá bom. Então, pessoal, só para fazer um agradecimento, tá? Aqui ao pessoal da Abraleite, que tem divulgado também nosso trabalho, agradecer todo mundo. Então, a gente vai passar o vídeo e aí a gente volta com a resposta das perguntas, tá? Isso. ,99% das fazendas ao redor do mundo que resfriam vacas não fazem de maneira efetiva. Nesse sentido, Adriano Sedon, médico veterinário, pioneiro em compost barn no Brasil, associou-se ao Dr. Israel Flamenbaum, referência mundial em resfriamento de vacas leiteiras, para criar a empresa Calcooling. Nosso objetivo é resfriar vacas de maneira efetiva, garantindo a produtividade e saúde dos animais durante todo o ano, mesmo em ambientes desafiadores. Através do monitoramento da temperatura dos animais, treinamento da equipe e customização do sistema de resfriamento, conseguimos reduzir o estresse térmico e estabilizar a produção durante todo o ano, garantindo a rentabilidade do negócio. Quer aumentar em até 2.000 litros a produção de suas vacas de maneira racional e com alto retorno? Se durante o verão suas fazendas têm queda de produção, reprodução e sanidade, entre em contato. Nós temos a solução.
Cooling, 40 anos de experiência em resfriamento. Aproveitando aí para agradecer a presença de todos. Se alguém tiver pergunta, pode usar essa caixinha aí embaixo, que é IA, para poder fazer as perguntas. E o Thiago com o Adriano vai começar a responder agora. Tá. Pessoal, voltei aqui. Eu acho que deu uma caída aí. Eu estou no hotel aqui. Hoje eu estou em Concórdia. Então, mas vamos lá. Primeiro, uma pergunta do Júnior. Como é teu sistema de ventilação cruzada, linear? Júnior, assim, responder essa daqui. O que a gente usa nesse sistema de resfriamento, a maneira correta de falar é resfriamento direto. Então, quando a gente molha e ventila ela, se chama resfriamento direto. E esses ventiladores, igual que você viu nas fotos da fazenda do Thiago, eles são chamados ventiladores axiais, né? Ventilação cruzada, túnel de vento, são meios de resfriamento indireto, né? Indireto por quê? Porque a gente esfria o ar e depois esse ar mais frio vai ser passado pela vaca. Então, são dois métodos diferentes, né? Outra pergunta aqui do Fábio Riso. Tiago, quanto melhorou teus índices reprodutivos com o compost e depois do resfriamento? Você tem essa diferença aí, Tiago? Ele pediu, acho que antes de nós mostrar os dados lá. Mas, tá. Mas assim, você viu diferença vamos falar, a gente falou do antes do resfriamento e depois do resfriamento. Você viu diferença do semi-confinamento para o composto? Mudou. Eu não tenho esses dados certo, mas no semi-confinamento, eu me lembro dos últimos anos aí, a gente passou janeiro e fevereiro, eu emprenhei uma vaca. Uma vaca. Eu não deixava muita gente aqui na região não insemina, né? Já não insemina esses 2 meses, né? Eu não deixava de inseminar, eu não ia parar. Mas uma vaca conseguia emprenhar. Pegava os meses quentes. Entre o semi-confinamento e partir para o composto, a diferença é grotesca, né? Não tem nem como comparar. Pelo menos é o que aconteceu para nós aqui, né? Não, isso daí também melhorou muito, né? Aí depois que resfria, aí você vê quanto mais pode melhorar, né? Exatamente. Aí outra pergunta aqui, do Rafael. Qual o consumo médio de água por dia e essa água é reaproveitada de alguma forma? Você fez essa conta? Quanto você está gastando de água por dia? Consumo médio com resfriamento? Do resfriamento? Do resfriamento. Isso aí, ó, no verão ali, que essa aspersão dupla com esterco, com todo o esterco que dá na pista de alimentação, mais a água, esses dá uns 18 mililitros de dejeto por dia. Tá. Eu tenho área de grama, né? Então eu tenho, hoje eram 4 hectares, hoje vai para 6, então ali eu coloco todo esse esterco, né? E aí, é uma área que eu não preciso usar adubação nenhuma, né? Só vai esterco mesmo, né? Pessoal, assim, muita gente me pergunta sobre consumo de água, preocupado se vai ter água para resfriar a vaca. E eu vou deixar aqui dois pontos muito interessantes. Um é que em 1981, eu tinha 1 ano de idade, estava saindo o NRC, né, daquele ano, e no NRC estava lá, eu não vou lembrar com precisão absoluta os dados, mas uma vaca de 28 litros a 19 graus de temperatura ambiente toma por volta de 68 litros de água. E a mesma vaca com 28 litros, numa temperatura ambiente a 32 graus, toma por volta de 112 litros de água. Então, se
a vaca está num ambiente quente, ela toma mais água. E aí tem um trabalho muito legal em Israel, que eles pegaram um composto de pista central e cada lado do corredor de alimentação, quer dizer, esquerda e direita, eles colocaram um hidrômetro, quer dizer, mede o fluxo de água, o consumo de água. E aí eles mediram o consumo de água durante o verão, sendo que num dos lados foi desligado os aspersores. Então, esses hidrômetros mediam o consumo de água dos aspersores e dos bebedores. Só que de um lado, eles desligaram os aspersores e deixaram a vaca passar a sede. O que eles viram ao final de 4 meses de verão? Que o consumo foi absolutamente igual. Então, assim, a gente com o resfriamento está gastando água de outro jeito, mas já é água que a gente gasta. Então, não se preocupem muito com a água que você vai gastar, na aspersão, porque você está gastando ela para a vaca beber, fazer urina e comer menos, porque se a vaca está tomando 100 e tantos litros de água por dia, tenha certeza que ela está comendo menos do que poderia, né? Outro ponto, do Rafael. O Rafael está perguntando aqui de ventilação cruzada, sistemas de resfriamento indireto. Sim, a gente tem sistemas. Eu não sei se o Thiago também tem alguns amigos que têm os sistemas de resfriamento indireto, seja túnel, seja cross aí na região. Não, tem na região, mas não tenho contato. Uhum. Mas assim, a gente tem sistemas também de cross e túnel de vento, funcionam bem, mas eles dependem de você ter alguma escala. Então, que esses sistemas de túnel, de cross, eles são mais indicados quando você está na faixa aí das 200 vacas para um túnel, quem sabe 500 vacas, 600 vacas para um cross. Então, eles necessitam de outras coisas, como redundância de energia, você tem que ter um gerador lá, tudo isso. Então, eu não indico para todo mundo, né? E também não indico em toda a região. O sucesso que a gente vai ter com um cross ou um túnel no Brasil mais central, né? Triângulo Mineiro, Centro-Oeste, é muito maior do que o que a gente vai ter no sul do Brasil, na maioria das regiões. Então, antes de fazer um projeto, eu também vejo o clima da região, né? Vejo o clima da região para ver se é viável ou não. Então, o Fábio também está mandando parabéns aí para você, que ele está muito feliz que você é um exemplo de produtor, né? Um abraço para ele, que ele conhece, o Fábio conhece a gente desde que a gente começou. Legal. O Fábio era o nosso guia lá, era o nosso norte. Depois ele foi embora, né? De anos, amizade de anos aí. Legal. Aí o Lamartine perguntando aqui, antes da ordenha da manhã as vacas são resfriadas ou só após a ordenha, né? A gente deveria, não consegue encaixar, mas deveria. Né? É uma coisa que no passado até tentei encaixar, né? Mas não é fácil, mas teria que fazer isso, por já não ter resfriamento na sala de espera, né? Porque se tu pegar aí no verão, a gente acorda e às 5 horas da manhã, tu sai do quarto do ar-condicionado, a gente toma mate, gaúcho toma mate, então tu sai pro quarto, tu bota água para esquentar, já tá suando. Então daí tu imagina as vacas, deveria resfriar. Se eu conseguisse encaixar, vou tentar ver se eu consigo fazer esse ano, né? Pelo menos resfriar um pouco antes da ordenha, né? Se eu tivesse esse resfriamento na sala de espera, não teria problema nenhum. O negócio é construir uma nova sala de ordenha. Nem o equipamento tá de bom tamanho, a questão é realmente fazer uma instalação nova com uma sala de espera adequada, né? Aí tu já mata 3 banhos por dia, né? Se tu ordenha. E aqui o Mário Pinheiro falando, então, por dia, quantos litros você gasta, né? Por banho, ou considerando 3 banhos, qual que é a média de gasto de água, mas você deve estar gastando aí por volta do que? Uns 30 litros por banho, por hora de banho? Vou fazer um cálculo rápido aí. Ele deve dar por aí no mínimo, né? Tem que considerar a aspersão dupla ainda, né?
Se a gente pensar em 1,7 mais ou menos litros por ciclo, né? 2 bicos, a gente está falando por volta de 36 litros mais ou menos por banho, quer dizer, uns 100 litros de água por dia, né? Mais ou menos isso daí. Mas a questão não é essa, pessoal. A questão é que faz a conta por litro de leite, quanto de água você gasta por litro de leite e quanto de dinheiro você perde no verão. Então, eu tenho vários amigos no Nordeste, já fui várias vezes dar consultoria, tem projeto lá, e a conta que a gente fez é que dava para comprar água de caminhão-pipa. Dava para comprar água de caminhão-pipa para fazer isso. E o Antônio também pergunta o destino do dejeto. O que você está fazendo com esse dejeto da pista? Isso aí é para grama, né? Por isso eu tenho essa área de grama, a área de tifto, que eu faço silagem de grama pré-secado, então vai tudo para essa área. E como eu disse, nessa área, nessas 4, 6 hectares, eu não uso adubação, não uso ureia, não uso nada. Da de dejeto eu mantenho o solo tranquilamente. Eu acho que é isso, pessoal. Dar um destino adequado para o dejeto, simples, né? Então, é claro que para cada tamanho de propriedade existe um mecanismo, a gente tem um jeito de trabalhar, mas então uma fazenda pequena vai trabalhar com chorumeira, uma fazenda já maior pode ir para um sistema simples de separação de sólido, uma fazenda grande vai ter um sistema bem mais complexo, mas assim, a gente dá um destino correto para esse dejeto, mas na verdade a gente não está estragando a água, né? A gente só está mudando um pouco o caminho dela. Eu assim, Adriano, eu tenho a minha esterqueira lá, só vai 40 mililitros, então no verão eu puxo um dia sim, um dia não. Um dia sim puxando, um dia não, levando para a lavoura, né? Então, tipo, para mim dá uma mão de obra, mas não tô nem aí, eu quero ver minhas vacas comendo, quero ver elas, né? Não me importo muito, né? Nessa parte de água, né? Então... O que eu falo assim aqui, tirar leite não é fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. Então, pelo menos vamos, já que não é fácil, vamos trabalhar e pôr energia nas coisas que dão resultado, né? A partir do momento que tu vê tuas vacas rastreadas, num verão quente, comendo essa quantidade de matéria seca, tu nem se preocupa com esse caso da água, né? O Ricardo fazendo uma pergunta assim, quando fazer linha simples ou linha dupla de aspersão na pista? Cara, eu diria assim que eu só recomendo você fazer uma linha simples, por exemplo, para quem trabalha a pasto, com as vacas presas no canzil, comendo após a ordenha. Então, quando você realmente trava todas as vacas aqui, fazendas, principalmente fazendas pequenas, onde você tem um lote só e aí depois você alimenta individualizado, né? Então você tem uma dieta base e aí depois coloca mais ração para cada vaca ali por fora, né? E você alimenta as vacas aí 2, 3 vezes por dia, e depois solta ela para o piquete, para ruminar tudo. Aí você pode trabalhar com uma linha simples, tá? Hoje até, eu não sei se está aqui com a gente, mas nós estamos pensando, mesmo para freestall hoje, a gente pensa em fazer um sistema de linha dupla. Então, é possível se fazer um sistema de linha dupla em freestall também, né? O Leandro, eu acho que está aqui com a gente, e ele a solução para o freestall dele vai ser essa daí, né? Foi o que eu desenhei lá para ele e tenho certeza que vai ter um bom resultado, né? O Eutone perguntando se o né? Agora, o biodigestor só funciona com o separador de sólido, tá? Se você jogar o dejeto sem separar sólido num biodigestor,
ele não dura 3 meses, porque a fibra da dieta vai juntar toda lá, vai assorear, ele vai parar de fazer gás. Então, quando a gente pensa num biodigestor, no sistema de separação de sólido muito eficiente, o biodigestor e o grupo motogerador. Hoje, eu acho que para a produção de energia, a fotovoltaica é um negócio que eu vejo com muito menos trabalho, né? E aqui o Fábio escreveu um negócio, né? Eu vou ler aqui para todo mundo. Então, ele escreveu o seguinte: a água do resfriamento é investimento em produção e sanidade. Se pensar só em reais por litro de água, né? Talvez seja caro. Se observar todas as melhorias, produção, aumento de consumo, menor índice de retorno, maior eficiência alimentar, menor índice de mastite, etc., né? Então, a gente tem que pensar isso daí mais na frente. Agora, tem umas perguntas aqui, pessoal. Eu tenho que ver se eu estou no lugar certo ou não. Deixa eu ver aqui. Adriano, tem pergunta no chat também. Então, eu já vou para as perguntas aqui do chat. Então, sim, o webinar vai ficar disponível no Facebook. O Fábio pediu para você contar umas histórias aqui, mas vamos tocar um pouco aqui para frente. Então, o Júnior perguntando se você tem balança no vagão porque essa oscilação não sei se é tão grande assim. Então, eu estou perguntando se realmente essa variação de ingestão era porque se errava a medida do vagão ou se você tem balança no vagão e você estava medindo mesmo essa variação? Não, ela era medida. Não, eu tenho balança no vagão. Né? Não tinha. Só tu ter uma ideia, ó, quando a gente não tinha balança no vagão, antes a gente media no balaio. Pesava, era no braço, mas a gente não errava a medida de comida, né? E essa diferença grande é o calor. Nossa região é diferente, né? Nossa região é totalmente diferente. Na verdade, eu não acho que é diferente, não. É o Brasil inteiro que é muito quente. É que aí a gente sente a variação muito do inverno e do verão, né? Nas outras fazendas, quando você resfria, você ganha esse leite o ano inteiro, né? Então, acho que é um pouco disso, porque aí você vê muito, né? Nos outros lugares é quente o ano inteiro, então você se acostuma com aquela média. Você se acostuma com aqueles índices. Aí, como você vê a variação inverno e verão tão grande, você fala assim, nossa, tenho que tomar uma atitude porque está isso acontecendo, né? Mas assim, Júnior, a diferença cair 5 quilos de matéria seca de ingestão por dia é batidão. Tá? Se não resfriar a vaca, isso daí é batidão. Em fazenda que pesa, coloca a dieta, claro, no vagão, com balança, faz matéria seca da dieta entregue, faz matéria seca da sobra, pesa tudo, a gente vê isso daí se não resfriar as vacas, tá? Aí depois tem algumas perguntas aqui que estão repetidas, né? Mas quais as razões a gente também já respondeu. Aí também de vento externo já respondendo. Qual a altura do ventilador que você colocou? Eu decoro assim, eu acho que a preocupação maior é com o ângulo do que com a altura, né? A altura acho que não influencia tanto. É que nem a gente fala, quanto mais baixo, mais você vai aproveitar o vento, né? É aquela questão, né? Só que e assim, outro ponto importante é que a gente quer deixar um ventilador que seja extremamente efetivo em cima da vaca. Então, você põe ele lá muito em cima, o vento vai chegar com menos velocidade da vaca. Se você põe ele muito reto, também o vento não vai pegar na vaca. Então, é garantir que o vento realmente bata na vaca. E medir a velocidade com as vacas lá dentro. Né? Porque não adianta a gente pôr o ventilador e sair medindo sem vaca lá dentro, porque uma vaca gera rastro de vento para outra, né? Então diminui o vento da outra. Você tem que garantir que esse vento realmente esteja em cima da vaca, né? O Gilmar, então, agradecendo aqui,
Gilmar Luiz Roden deve ser... É seu parente também? É meu primo. Seu primo, então. É. Agradecendo aqui, né? Falando também sobre composto e perguntando assim, quais as principais estratégias que você usa para secar a cama, se você está revolvendo a cama a cada quantas horas e quantos metros, quantas horas de ventilador ligado, quantos metros cúbicos você está repondo. Fala um pouquinho sobre como você está trabalhando sua cama de composto. A gente revolve elas, eu revolvo ela de manhã cedo, ventilo, revolvo de novo, antes das vacas entrar, né? Isso eu faço à noite também. Antes a gente revolvia de manhã e daí revolvia de meio-dia, revolvia de noite. Então a gente revolve de manhã, deixa ventilar. E eu fiz um cálculo daquele dia a gente comentou quando estava lá em casa, que a gente estava repondo, tinha uma metragem pouca por vaca, repondo muito pouco, né? A cama estava bem complicado, mas eu não, desde o início do ano eu gastei R$8 por vaca. R$8 por vaca. Só que é muito pouco, não, a gente tem que repor muito mais. É que nem aquela questão que a gente conversou naqueles dias de metros cúbicos aí por ano, né? Você falou que seriam 3 metros cúbicos vaca, né? Nessa faixa de 2 a 4 metros cúbicos por vaca ano. Quanto maior a média das vacas, né? Sua média é alta, maior a reposição. E o desafio nosso é inverno, né? O verão é tranquilo, né? Para tentar, que nem tu disse, tentar gastar esses 3 metros cúbicos aí em 3 meses de inverno, aí quando a coisa é mais complicado, é umidade, bem mais ruim de trabalhar, né? Sim. E assim, pessoal, repor, tá? Uma coisa que eu pontuo bastante. Repor com cama seca. Não adianta a gente comprar Maravalha ou Pó de Serra úmido, que eu vejo chegando nas fazendas, às vezes, com 50% de umidade, e o poder de absorção dele de umidade é 0, e aí acaba que a gente perde... a gente está comprando um negócio que não resolve. Então, é melhor você comprar um Pó de Serra, uma Maravalha seca, mais cara, mas que vai resolver, tá? Então, fica aí a dica. Então, pessoal, vou encerrar aqui, porque já passamos até do tempo. O Thiago tem que dormir, que amanhã cedo pega feio. Eu também, e acho que boa parte do pessoal que está aqui também amanhã tem que trabalhar. Mas, primeiro, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Isso daqui é para vocês, é para todo mundo ter resultado, né? Então, aqui não tem pano preto, a gente mostra a informação, que aqui realmente dê certo. Agradecer ao Thiago, acho que é muito bom quando alguém vai lá, você troca ideia, você passa informação, você tem informação de volta, e aí a pessoa aplica isso daí e dá certo, né? E depois liga para falar que dá certo, e essa comunicação é fantástica. E assim, eu tenho certeza o seguinte, eu sou um cara muito feliz por ter trazido o composto para o Brasil, tá? Então, eu acho que isso aí já é um legado. Agora é a hora de resfriar a vaca. Fazer a segunda parte do projeto, né? E eu tenho certeza que resfriar a vaca vai fazer a diferença na vida de vocês. Thiago é a prova viva disso daí. Eu fico muito feliz que foi extremamente proativo, profissional em executar tudo isso daí. E então, assim, meus parabéns, Thiago, pelos números. Tenho certeza que você vai ter muito mais sucesso, que a fazenda vai crescer muito. E brigadão aí por ter compartilhado com a gente todas essas informações. Eu que agradeço. Agradeço por vocês terem cruzado o nosso caminho, né? Ter passado esse conhecimento aí. Obrigada a todos aí. Obrigada, Adriano. Obrigado, Giane, aí por ter coordenado as coisas. E brigadão, pessoal. Uma boa noite aí para vocês, tá? Boa noite. Obrigada. Boa noite.